Boa tarde a todos, graduação inicial. E aí, pessoal, hoje a pauta da reunião de hoje é a definição aí dos fluxos aí, o fluxo para a abertura do exercício de 2026, né, a abertura do orçamento. Eu vou passar aqui o fluxo do ano passado, do início desse ano, na verdade, né? E aí a gente vai fazendo aqui algumas alterações. Eu queria só montar um passo a passo aqui das entregas que precisam ser realizadas. Bem, esse aqui foi o desenho que nós fizemos para o início desse ano, né, de 2025, abertura do exercício de 2025. Eu vou dar só uma passada aqui como ele era, a gente vai discutindo aqui pontualmente algumas coisas que não aconteceram mais. Então, no ano passado a gente trabalhou aqui, iniciamos os procedimentos com a carga da LOA, né, despesa e receita. Então, aqui foi disponibilizado os arquivos da receita e da despesa. Nós trabalhamos esses arquivos e fizemos a importação no módulo de planejamento. Então, fizemos a importação no módulo de planejamento e após a importação no módulo de planejamento, a gente gera a nota de dotação, que é o documento referente às dotações, e nós geramos a receita prevista, que é o documento referente às receitas. Então, depois desse procedimento aqui de carga, né, de importação da LOA, nós iríamos aqui para a carga das metas físicas da LOA, né, da temática. Eu acho que a gente já pode até desenhar já aqui certinho um pouco isso aqui do início. Faço como está em ideia. Sim, João, pode ir. Falou. Oi. Então, nós teríamos um passo anterior a esse, né, que é a carga do qualitativo, da estrutura qualitativa decorrente de emenda, né? Não sei se você não colocou aí nesse momento, que isso já tinha sido feito previamente, né? A carga das ações e produtos que vão advir e subtítulos, né? Que vão advir do processo legislativo. Acho que vale a pena colocar mais uma caixinha aí. Vou colocar aqui assim, a gente faz aqui. Mas isso já vai estar no sistema, né? Não, decorrente de emendas, a gente vai ter justamente esse processo aqui, né? Processo legislativo que a gente vai fazer agora em novembro, né? Ah, sim, eu digo, porque como falou a abertura de 26, isso na verdade em 26 teoricamente já está pronto, né? É isso, ou não? Sim, Não, a gente está sim. olhando todos os procedimentos, né? Ah, tá, desde agora, tá. Até chegar ali Entendi. a abertura. Mas coloca aí que é decorrente de emenda, porque aquilo que já é do executivo já está lá, né? Ação aqui a gente entende CPT, né? Isso. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui uma caixinha para E também as metas financeiras e físicas do PPA também já tem que estar lá, né?
na nova instância, né? As metas físicas e financeiras. Porque vão surgir novos produtos e ações. Então, esses produtos, eles vão ter lá um quantitativo, né? Então, vão ter que receber meta financeira. E são... Uma coisa, Oi? a gente hoje tentou baixar um arquivo de metafísica, não estava disponível lá para a gente, não. A Marta tentou e o arquivo não estava lá. Na extração? É, Ah, é? é. Não sei por que sumiu de lá, porque estava, mas agora não está mais. Estava as tabelas e estava Oi, o Oswaldo. arquivo. Oi, não, na verdade, eu que estava vendo 2025 e não 26, eu que vi errado. Depois é que eu vi. Ah, foi? Isso, Então sabe tá que ele fala que era resolvido. 20. Isso. Então está resolvido. Acontece. É raro, mas acontece, sempre. Tá, então, é raro, mas acontece sempre. É. Tá, então, carga dos dados qualitativos, ação, produtos, subtítulos decorrentes de emendas. Essa carga aqui ela é prevista para acontecer até novembro, certo? Até dezembro, né? Porque isso vai chegar para a gente em novembro, dezembro vai ter que estar tudo lá. Quer colocar uma estimativa de data? Cara, eu não sei quando foi que a gente recebeu. Deixa eu ver aqui no meu e-mail. Quando foi que a gente recebeu esse... Olha só. Vou fazer uma pesquisa aqui. Vinícius. Emendas aprovadas. Então, esse ano, cara, chegou aqui um e-mail do Vinícius no dia 16 de dezembro, cara, com o banco de dados das emendas. Ah, não, isso aqui é de 2024. Isso. 2024. Mas foi antes, João. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, peraí. Emendas aprovadas veio agora, veio no final. Eu tô com o e-mail do que ele mandou o arquivo para a gente. Mas assim, a gente normalmente chega em novembro isso, tá? Mas a gente tem um procedimento aqui que é relativamente rápido. Então, primeira semana de dezembro. As protocoladas... É isso mesmo. Então, né, chega por volta disso aí. Eu acho que até o final de dezembro você tem que estar dentro. Tá? Da base de dados. Até a primeira quinzena. Coloca a primeira quinzena de dezembro. Coloca a segunda quinzena de novembro. Acho melhor. Segunda quinzena de novembro, com fechamento previsto até a segunda quinzena de dezembro. Que esse procedimento de abertura, normalmente ele não acontece no início do ano, né? Vai acontecer lá para a segunda quinzena de janeiro, chegando até o finalzinho da primeira quinzena de fevereiro.
Então, nesse período que normalmente acontece. Aliás, esse ano que vem, nesse período, eu vou estar de férias, tá, gente? Então, já fica aqui um anúncio aí para o time, porque esse período eu não vou estar por aqui, não. Mas esse ano agora eu já participei bem pouco. Quem atuou mais foi o time mesmo da GEL e da Agaro. O que eu lembro é que tem aquele arquivo que vem da Câmara, que você que tratou, e depois passou para a gente. É isso que eu falei aí. Recebi esse ano passado, né? Recebi em dezembro, o negócio demorou lá. Não sei nem bem por quê. Teve uma treta qualquer lá. Eles tiveram problema com o sistema, teve um negócio desse lá. E aí demorou bastante. Mas normalmente é novembro que vem para nós. Então, eu vou deixar aqui, ó, envio dos dados ativos, ação, produtos, medidos, legalmente de emendas, aqui é emendas da LOA. LOA e o PPA, tá? No PPA a gente Emendas tem de- aquele outro, a gente tem aquele outro fluxo, a parte para o PPA. Mas para emenda também? Para emenda, sim, tá? sim. Porque tem emenda de PPA. O que a gente tratou a reunião específica, isso, nós conversamos sobre as emendas do PPA. Aí depois que receber, a gente tem que fazer a carga desses dados, para poder trazer aí as informações, aí as alterações, possíveis alterações aí no PPA. Então, ele tem um procedimento à parte. Os que vão acontecer juntos, porque é LOA e PPA, mas aí aqui a gente coloca somente. Então, por que eu estou falando isso? Porque as emendas, as emendas vêm num arquivo só, tá? É esse banco de dados que vem para a gente e a gente trata ali o que é emenda do PPA e o que é emenda da LOA. Entendeu? Mas vem num arquivo só. Tá, depois, então, da carga dos dados qualitativos. O próximo passo. E no caso de PPA é quantitativo também, né? Tem a parte qualitativa e a parte quantitativa. Porque o PPA vai ser alterado, mas ele não vai ser igualado com a LOA. Então, a gente vai ter uma versão das metas financeiras do PPA, tá? Somente para poder receber os dados físicos do PPA. Entendeu? Aí vão ter lá, vão criar financeiros simbólicos dentro do PPA. Eu acho até interessante você colocar isso. Dentro do PPA, lá naquela fotografia que tem do financeiro do PPA, vai ter que ter inserido aí. Não está dando para te ouvir, não, João. Tá não? Tá nos dados agora. Tá falhando? Deu uma cortada aí grande. Ah, então. Tá me ouvindo agora? Tá dando Mais ou para me menos. ouvir? Agora tá. Agora sim. Tá? Então, só para lembrar que como a gente vai receber as emendas do PPA, e as emendas do PPA que têm significado para o PPA são as emendas físicas, e quantitativos, né, físicos. Mas, para poder fazer frente a essas quantitativos, a gente vai ter que cadastrar dentro do cenário do PPA, financeiro do PPA, esses valores simbólicos para poder ser referenciado, né, com as metas físicas. Então, assim, vai ter que haver um novo cenário, uma nova instância do PPA, contendo as metas financeiras
decorrentes de emendas, que vão ser simbólicas, né, para poder fazer frente às metas físicas que eles vão propor em termos de quantitativo lá. Inclusive, nessa nova instância, pode ser que aquilo que estava previsto para metas pré-existentes seja alterado também, tá? Então, assim, vai ser um novo cenário, tendo tanto as metas financeiras decorrentes de emendas, quanto as metas físicas decorrentes de emendas, e essa fotografia vai ficar lá no PPA. Então, acho legal deixar isso assim explícito. O envio Para a dessas gente. informações vai. O envio dessas informações vão correr juntas? O Como é envio que é? dessas informações juntas? Vem junto sempre. Vem sempre junto com. Vem um pacote só da Câmara. É um banco de dados em Access, que ali tem todas as emendas lá. A gente tem as instâncias metafísica, financeira, metafísica, geração do projeto de lei. Na verdade, a gente tem uma quarta instância, né? Que é o projeto de lei emendado. Isso, exatamente. Mas a gente não tem. A gente tem a previsão dessa quarta instância no sistema? Tem que desenhar, né? Vamos ver se tem. Lembrando que o workflow do social não se mexe mais. Talvez a gente consiga acrescentar essa precisa um elemento no final. Estou ouvindo não. Tem alguém com o microfone aí pegando o ambiente, não está dando para te entender. Parou. Não entendi o que você falou. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Porque assim, a gente não pode alterar o workflow de funcionalidade que já esteja em utilização. Dá para ouvir? Eu entendi que você falou que não pode alterar o workflow de funcionalidade que já está em utilização. E não está dando mais para te ouvir. Espera aí. Está me ouvindo agora? Aham. E isso é um problema, porque os volumes de quantitativos terão que ser reimpressos, tá? Republicados. Os financeiros não, mas os de quantitativo vão precisar ser republicados. Entendeu? Tá. Aqui nós já temos uma fase chamada INU. Então, a gente pode trabalhar essas informações nessa fase aqui. Então, assim, só reforçando com vocês. Quando a gente desenhar um workflow, sempre vocês tenham em mente tudo que for necessário, porque depois que se utiliza a funcionalidade desse workflow, não pode mais ser alterado. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Não pode alterar o workflow no meio do caminho. Então, quando se for construir as instâncias de um workflow, vocês já tem que ter tudo na cabeça. Então, por exemplo, hoje, a gente poderia... aconteceu uma coisa, eu quero colocar uma instância no meio dessa captação de metas físicas e geração. Não dá. Não tem possibilidade. Tá? Então, assim, às vezes dá para colocar uma última instância. Mas isso a gente tem que testar antes, porque isso pode dar problema em tudo que já foi registrado. A gente tem para o PPA previsto. Então, provavelmente... E o último... Perfeito. Então, isso já estava previsto, já. A gente já tinha falado sobre isso. Já. Já tinha falado sobre isso. Eu tinha conversado com a Ana, quando eu montei esse fluxo aqui, para a gente alocar tudo que tivesse após o envio do projeto, né? Isso. Então, a gente colocou aqui a fase de emendas e a fase de geração dos volumes, que aqui sim seria a redação final. Maravilha. Então, mas a Ana é uma pessoa que tem problema de memória, entendeu? Aí ela mesma perguntou se tinha essa outra instância. Mas está tudo certo. Mas tem que lembrar, viu? Tem que lembrar depois que isso vai estar na mão de vocês. Então, coloca lá. Está perfeito aí.
Coloca lá no fluxozinho, só para a gente poder ter esses passos e dizendo o que vai ter que ter, né? Ou seja, financeiro simbólico e quantitativo ajustado. Inclusive, isso também já tinha sido tema da última reunião de cronograma que a gente fez. Já tinha falado sobre isso. Foi, que quando a gente fala do PPA. Eu estou aqui com uma planilha aberta, aquela que eu compartilhei com você. Uhum. A gente até falou daquela questão da Considerando, aqui eu vou deixar, importação, né? Da importação das emendas, para não precisar fazer um a um na mão. Você está falando, William? Não está dando para ouvir, não. Não. Não estava não, só respondendo. Tá, então eu coloquei aqui, ó, envio das metas financeiras simbólicas e quantitativas, carga das metas financeiras simbólicas e quantitativas ajustadas do lote. Aí nós vamos ter aqui emissão da redação final, né? João, o financeiro é simbólico? Não é o que eles colocam lá, não, que a gente põe? De ação e produto novo, de repente pode colocar. Pode colocar o que eles colocam lá. Depois, no início do ano, não, que a gente reverte. Isso não vai, para o PPA, isso não vai fazer diferença, porque não vão ser emitidos os volumes onde são apresentados valores financeiros, só os que apresentam valores físicos, né? Sim, mas a gente precisa ficar com o sistema registrando aquilo que realmente veio, né, da Câmara. Isso vai estar na LOA. A LOA Mas vai mesmo estar... no PPA, eu acho, porque se a gente vai colocar um valor, se a gente colocar esse valor nenhum, beleza, mas eu acho que se a gente vai colocar um valor, a gente precisa colocar o valor que veio, para não ficar um documento, melhor, um registro no sistema de alguma coisa que não corresponde ao que foi emendado, né? Então. O que acontece é que a LOA já descolou do PPA, né? Aqui, nesse momento, a LOA já está descolada do PPA. Então, assim, eu nunca trabalhei assim, aqui nessa época, eu não nem pensava em vir para cá, né, na época do PPA. Mas aí eu não sei se eles emendam o PPA ou eles emendam a LOA. Porque se eles emendam ambos. Então, mas no PPA eles não emendam valor, só emendam valor na LOA, é isso? Então, se eles emendarem o PPA incluindo uma quantidade nova, que é o que acontece, e essa ação for uma ação nova, então essa ação ela vai ser atribuída a ela um valor, ação nova. Sim. Entendeu? E aí você, quando for transportar PPA, você pode transportar pelo mesmo valor. Ou então, a gente coloca simbólico para não dar diferença no valor que foi publicado no PPA
se a gente, porventura, for emitir um volume financeiro novamente, né? Porque o que está no PPA é só uma indicação. Então, a ideia é você manter aquela fotografia financeira até o final dele. E Então, mas o que vai alterando vão sendo as ruas. Então, mas se a gente tem. Aqui, desculpa, gente, porque realmente é uma ignorância minha. Porque eu nunca participei desse processo. Mas se eles. Porque o PPA ele tem os anexos com valor, o valor financeiro. E aí a gente tem lá o valor por programa. Não tem por ação, mas tem por programa. Uhum. Então, se eles emendam uma ação de algum programa com valor, e eles estão emendando o PPA, a gente precisa também, eu acho que a gente precisa registrar isso, embora a gente, não sei nem se republica o PPA, não sei. Eu não sei como é que funciona. Porque a gente tem as instâncias, então a gente sabe que naquela outra instância o valor era X, após as emendas o valor passou a ser Y. Então, eu até acho que merece até um bate-papo com o Carlos a respeito disso, porque isso faz sentido realmente, porque é uma oportunidade, inclusive, da gente igualar o financeiro do PPA com o financeiro da LOA. Uhum. Por quê? Porque se eles vão emendar o projeto de lei, tá? Então significa dizer que a gente pode justificar a alteração do financeiro do PPA às emendas que ocorreram de transposição no processo legislativo. E aí, de repente, é uma oportunidade para igualar, de fato, o financeiro do PPA com o financeiro da LOA. Eu vejo todo sentido. Eu Depois acho que conversa, então. isso é legal, acho que vale a pena bater um papo com ele. Tá. Porque, em princípio, na última reunião, a gente pensou em não fazer isso, para poder manter a fotografia do PPA. Mas só que o PPA ele vai sofrer emenda. Então, a gente pode justificar justamente essa alteração em relação àquilo que foi publicado no PPPA Uhum. em função das emendas legislativas. Né? Eu concordo. Beleza. A gente só não vai conseguir justificar quando chegar uma ação que não foi objeto de emenda, Aí não tem como, e né? aí acho que a gente só pode fazer isso para as ações que foram objeto de emenda. É só para aquelas que foram objeto de emenda, de fato. Beleza, então. Tem que definir isso aí, tá? Coloca isso, assim, financeiro, aí coloca assim, simbólico barra ajustado para ações que foram objeto de emenda. Aqui, é nessa... Isso. Onde está ali financeiro, né? Pode repetir, por favor? Então, financeiros simbólicos barra ou ajustados para as ações que foram objeto de emenda. Aí você pode até colocar entre parênteses ações novas e alteradas. Uma coisa que a gente precisa verificar como é que vai ser feito. Aí eu acho que pode tirar esse simbólico lá do quadrinho de baixo, né? Uhum. Aqui vocês querem atribuir alguma data agora?
Então, assim, isso aí vai acontecer em novembro. Em novembro. Tá. Pode ser E, na tipo, eu vou deixar em branco segunda, tendo como segunda ponto de quinzena de partida novembro. essas datas. Tá. Eu vou deixar aqui essa. Assim, ele vai partir dessas datas aqui que ocorrerem, né? Então, Isso. a partir dessa data aqui, na verdade é a segunda quinzena. Tá? Foi aqui, 16 minutos. Então, a emissão da redação final. ah, Beleza. Então, aqui finaliza o PPA e a gente dá continuidade. A gente vai dar continuidade aqui na questão da LOA, certo? Então, aqui na LOA. Então, a LOA também a gente faz a emissão da redação final dela, tá? Assim, mas aí não vai ser feito dentro do circuito. Aqui a gente Não vai coloca os ser feito no processos circuito. que vão Não vai acabar ser feito no discutindo no circuito. circuito. Então, depois de publicado aí as informações da LOA, eles vão enviar os dados. Isso, aí vocês vão enviar os dados financeiros da LOA 2026. Aí a gente vai enviar os dados financeiros da LOA. Aqui. Isso. Aí vamos fazer a carga da LOA, né? Então, carga da LOA, Teoricamente, deixa eu ver. teoricamente, se a gente O fizer a carga, físico da LOA já vai. o físico da LOA vai ser feito sim, no PPA, né? Vai estar no PPA. Sim, mas quando a gente for carregar aqui as informações do financeiro da LOA, a gente faz a carga com o financeiro, né? Eu precisava ver se a gente já utiliza, vai ter que ser na funcionalidade mesmo, a gente usa no mínimo ter dado a carga disso na mesma funcionalidade da LOA. Porque o que acontece? Nesse início do ano, a gente importou os dados físicos da LOA na funcionalidade metas lá do PPA, que até então não estava sendo utilizada para o uso do PPA mesmo, né? Porque a gente ainda precisava adaptar algumas coisas para a funcionalidade na LOA. Então, a gente vai precisar realmente fazer a carga desse físico da LOA na funcionalidade respectiva da LOA, que é a mesma que vai receber os dados financeiros. Então, como a gente já vai ter as informações físicas que vão estar no PPA, então a gente trabalha com essas mesmas informações, né? Então, Pode importar, né? aqui vai ser a carga financeira, isso, carga dos dados financeiros e da LOA. Vou colocar uma observação. Dados.
Aqui. Oi, Ana. Oi, vou fazer uma pergunta, se não for para agora, depois você me responde. Esse primeiro ano, a gente importa do PPA. Mas como é que isso funciona normalmente? Como é que isso vai funcionar no ano que vem, por exemplo? Essas metas físicas, elas são lançadas em que funcionalidade, em que momento? Está dando para ouvir, não? No ano que vem, quando a LOA for confeccionada dentro do CEAFIC, vai ser realizada a informação do físico, vai ser na mesma funcionalidade que vai informar o financeiro. Essa é a funcionalidade lá de cenário de função de despesa. Então, vai ser informado o físico lá, juntamente com o financeiro, vai ter todas as etapas dentro do CEAFIC. Então, não vai precisar de carga nenhuma, né? Ele já vai ser trabalhado. Tá legal. Por isso que é carga, quando a partir do momento que a LOA for feita dentro do CEAFIC, não vai precisar mais realizar essas cargas. É um processo dentro do CEAFIC, que aqui vai ser, não vai mais ter a mesma aplicação. Então, beleza. Depois de feito a carga, então, dos dados financeiros e físicos da LOA, a gente já vai ter aqui a funcionalidade apta para poder gerar as dotações. Então, aqui, vou ajustar. Então, depois da carga dos dados financeiros e físicos da LOA, a gente faz aqui a importação. Da LOA, despesas e receitas, mas isso aqui já é na funcionalidade lá, nota de dotação. CNPs aqui é de nota de dotação. Então, a sigla do documento. A informação de metafísica, então, aqui vai ser aqui, então, porque ela vai ser uma etapa antes dessa importação aqui da geração da nota de dotação. Sobre isso aqui. Deixa eu só entender, assim, carga, importação, despesa e receita. Mas a despesa já não está no financeiro aqui, nesse quadrinho anterior? Aqui a gente está dando a carga no módulo planejamento. Aqui, até essa parte aqui do branquinho, é tudo planejamento. Então, você faz a carga dos dados qualitativos no módulo planejamento, né, realiza aqui as cargas de financeiro PPA, realiza carga de dados financeiros e físicos no módulo planejamento. Aqui já entra na primeira etapa para a abertura do exercício. Então, finalizados os dados de LOA, o sistema já vai estar apto para gerar as receitas e as despesas no módulo de execução. Tá. Entendi. Aí é o seguinte, feito então a aportação, gerou a nota de dotação, vou relembrar vocês aqui rapidão a nota de dotação, execução nesse ambiente. Nota de dotação. Aqui na nota de dotação tem esse botão aqui que é importar a lei orçamentária. Então, essa importação aqui, o que ele faz? Ele pega os dados que foram carregados no módulo planejamento, que é o que a gente vai fazer essa etapa aqui. Gera-se, então, as dotações aqui para todas as unidades gestoras. E depois, a gente faz a importação aqui da nota de dotação na despesa e a gente
questão aqui da receita também, tirando a receita prevista nesse momento. Aí, o que eu vou acrescentar aqui? Eu vou colocar um pouco mais de etapas nesse fluxo. Espera aí, deixa eu mais fácil. A partir desse momento, eu vou colocar aqui validação via relatório, assim, até aquele momento, gero os relatórios, aqui para validação. Relatórios aí é força de expressão, né? Você vai gerar vai fazer uma planilha, né? Fazer uma extração de dados para a gente poder comparar, não é isso? Pode ser configurado também uma extração de dados da LOA, né? Ou eu pensei aqui da mesma forma que foi feito esse ano, que foi com aqueles relatórios lá de execução, né? Então, mas o relatório ele vai gerar um Excel, né? É porque para a gente poder comparar, Não, isso, mas não pode. A gente gera aquele relatório lá, eu não me lembro qual é a codificação lá dos files, gera o file da receita e da despesa em Excel, e aí vocês fazem a validação em cima desses files. Aqui eu acho que tem no ainda. Deixa eu ver. E tem uma migração que ela ocorre, né? Dessa abertura aqui, que é para poder passar, para poder realizar aí a abertura da execução. A gente fez a abertura de 2026 do módulo de planejamento. Então, a gente precisa fazer ainda mais algumas migrações. Esse aqui eu vou pegar direitinho internamente quais tabelas serão essas, para abertura da execução. Isso não quer dizer que está dentro para todo mundo, tá? É só abrir a execução no exercício de 2026. Aquela migração de programação, produto, isso não é necessário, né? Porque, na verdade, a gente está com isso no PPA, mas não vai existir uma migração, né? Porque a gente vai ter programa novo, ação nova. A migração diz respeito a estruturas classificatórias ali da execução, algumas regras, eventos, né, os eventos precisam ser migrados. Os eventos é o que gera a contabilização, que a partir desse momento aqui da ND, a gente começa a trabalhar aqui com as contabilizações, né? Então, a partir desse momento tem que ter os eventos tudo certinho, todas as regras. Aí, nessa hora, as regras de compatibilidade. Tem que ver aquela coisa do que... Tá. RP, essas coisas todas têm que ser olhadas nesse momento, né? Porque, tipo, eu tenho um RP de um classificador que não está...
Isso daí. Que ele é de 25, mas não é de 26. Ele não... Isso vai ter que ter um tratamento diferente, né? Isso, quando eu passar aqui internamente essa questão da migração, aí eu já vou direcionar aqui para os responsáveis essa questão aqui do RP, até mesmo que eles também já entrem em contato, aí já está isso planejado. Eu não sei como é que alguém já começou a falar desses procedimentos de RP aí de 26. Acredito que ainda não, mas eu vou perguntar aqui internamente. E, possivelmente, claro que ele não vai ser feito na mesma etapa, tá? Então, é um procedimento que acontece quase juntos, mas tem relação sim. Então, primeiro tem que fazer a migração para depois implantar. Tá. Porque é importante mesmo, porque esse ano a gente tem esse outro fato, né? Que a gente não tem mais a mesma estrutura, né? Qualitativa que tinha antes. Então, tem coisa que simplesmente vai deixar de existir. Quem é que é o responsável no prefeitura se você não tivesse que pagar? Então, em relação ao sistema, eu acho que vai ter que ser uma coisa conjunta da CGM com a Subor, né? João, talvez. CGM. Na verdade, a CGM com a Fazenda, né? Porque tem toda uma outra parte financeira que aí eu já não sei como é que funciona, se tem alguma coisa aí, algum impacto ou não. Desculpa, eu tive que dar atenção para outra coisa. O que foi mesmo? Qual é o assunto? Desculpa aí. RP. O William perguntou quem é que fica responsável por essa questão do RP, porque quando ele falou aqui da migração dos dados de 25 para 26, eu lembrei da questão das classificações que vão deixar de existir, né? Então, eu posso ter um empenho num PT que simplesmente não existe mais. Uhum. Aí ele perguntou, disse que ele ia ver. Picotou um pouco, né? Se eu tiver falado alguma coisa que você não falou, você me corrige. Mas eu entendi que ele ia ver internamente lá como é que estava essa questão do RP para o ano que vem. Uhum. E perguntou quem é que via isso aqui na prefeitura. Eu acho que é Fazenda e CGM, né? RP é basicamente CGM, né? Então, mas como tem essa questão dos classificadores novos, aí eu não sei se é só a CGM. Não, mas RP só trata de classificador antigo, né? RP do ano anterior. Não, sim, com certeza, Mas lembra que teve que ter aquela coisa toda de RAP, não sei o que de RAP, que só acho que não tem, vai ter mais. Então, a situação esse ano é diferente da do ano passado. Como eles não estão aqui participando, né, das nossas atividades diariamente, pode ser que eles não estejam atentos para isso. Eu vou verificar aqui, converso internamente aqui com o Gabriel, e aí eu vejo com ele para tratar essa. Então, a gente teve uma reunião com o Wallace, você se lembra, William? William? A gente teve uma reunião, inclusive, que o Wallace participou. Lembra? Alô? Sim, que é para poder desenvolver uma forma dos cadastros serem ativados automaticamente nessa migração. Exatamente, assim. Aí eu não lembro bem como é que ficou a solução final. Eu sei que a gente ia considerar tinha um outro classificador que iria identificar aquilo que estaria... Foi até a pretexto da questão de você ter que ativar ou desativar alguma ação ou unidade orçamentária por conta da execução de RP. Você lembra? Que a gente fez esse movimento aí. Eu acho que você podia resgatar isso aí, como é que ficou definido. É que a gente usar um classificador, eu não me lembro qual é esse classificador, que iria... Aí a gente tinha que pegar essa reunião que a gente fez com Não, a Alice. pode deixar que eu vou resgatar isso, João. Ah, é? Tá. Eu vou verificar direitinho o que a gente ficou acordado, porque a gente vai ter que criar uma demanda, aí eu vou fazer a abertura da demanda, da inscrição,
Aí a gente Aham. eu converso internamente e depois eu volto a conversar com vocês para ficar tudo azeitado. Beleza, beleza. Mas eu não estou Isso não cai recordando. no esquecimento, não. Na semana que vem eu vou tratar disso daí. Mas você está lembrando, né? Que a gente teve Lembro, aquela lembro sim. reunião que o Wallace participou e ele sugeriu a adoção de um classificador que iria fazer essa identificação de tudo aquilo que é do exercício ia estar sendo identificado de uma determinada forma, lá que eu não me lembro exatamente qual foi, que não ia precisar ativar e desativar a, Cadastros. a UO nem a ação. Ela ia ficar ativa em função dela ter que ficar ativa para poder executar despesas de exercícios anteriores. Tá? Beleza. Eu vou resgatar esse direitinho e a gente volta a falar pontualmente sobre isso. Uhum. Beleza. Então, migração de dados. Aqui eu tenho que ver os procedimentos ERP. Depois vem a importação aqui da LOA, nota de datação. Aqui a nota de datação e beleza. Depois disso aqui, validação das receitas, aí nós iríamos aqui para baixo. Nós temos aqui a possibilidade de ocorrer as seguintes ações aqui simultaneamente. Primeiro, a gente tem aqui os decretos de pré-abertura. Nós temos aqui notas de reserva, tipo pré-abertura, caso tenha uma necessidade, né? Isso aqui é só uma possibilidade, não necessariamente ele vai ocorrer. E a transferência entre subtítulos também pode ocorrer. Mas, a princípio, o foco seria nessa atividade aqui, que são os decretos de pré-abertura, né, a importação. Só que para isso... William? Já aconteceu da gente ter que, inclusive, fazer empenho mesmo, tá? A gente teve que fazer empenho para poder fazer frente a um contrato que precisava ser assinado de qualquer maneira e para assinar tinha que ter a nota de empenho. Ah, sim, sim. Essa nota de reserva aqui do tipo pré-abertura é ela que possibilita, ela vai possibilitar o Fazer o empenho. empenho lá. Tá, beleza. Isso. E só quem pode fazer essa nota de reserva é a órgão central, né? É a Garo. Isso. Uhum. Aí, assim, para a gente ir para os próximos passos aqui, que seria o decreto, que é a abertura, aí aqui eu vou ter que incluir o recebimento, envio dos decretos. Acho que antes da gente regar os decretos, tem a revisão. Isso acontece. É aquela revisão o que deve ser contingenciado e o que tem que as faltas duodecimais, quando tem uma operação. Eu acho que isso ocorre aqui depois dos decretos, né? É isso, Leon? Como é que é? Aquela revisão do que deve ser contingenciado, o que deve ser bloqueado e as cotas duodecimais, elas ocorrem após o decreto de pré-abertura ou é antes? É antes, né? Não, olha só.
Os decretos de pré-abertura, eles atuam na reversão de emendas e no ajuste fiscal. São esses dois, né? Que a gente tem. E aí, feito o ajuste fiscal, aí sim, são feitos os bloqueios e as cotas duodecimais, elas são feitas... Pessoal, me lembra aí, a cota duodecimal é feita com o valor, considerando o valor contingenciado ou não? Era com contingenciado. Era com contingenciado, né? Beleza. Na hora do cálculo, ele ia lá e tirava o contingenciamento. Tira o contingenciamento? Tira. Na hora do que está liberado, ele tira o contingenciamento. Mas Então, na hora que vai fazer a execução. Era desse jeito. Agora, como é que ficou, não sei. Você se lembra, Felipe? Contingenciamento, acho que tem, quer dizer, ele é do mesmo jeito que o Oswaldo falou, só o bloqueio que eu acho que continua. O bloqueio continua. Então vamos lá. Então, o que é dividido em cota é o valor antes do contingenciamento. É isso? Isso. Porque aí o que vai bloquear vai ser o crédito disponível, certo? Uma vez tendo o crédito disponível, vai ter a cota, certo? Isso. A gente já teve um período também que a gente, antes de fazer a divisão, a gente tirava o contingenciado. Mas isso depois mudou. Mudou. E aí, na hora de fazer a reserva, que a gente ia lá e via o contingenciamento, fazia uns cálculos lá, né? Para ver se tinha saldo disponível. Tá? Agora, como ficou, eu não sei. Perfeito. Então é isso. Primeiro faz a divisão de cotas e depois o contingenciamento. As cotas estavam aqui depois do contingenciamento. 2025. Então, isso. Isso, estava depois do contingenciamento, né? Em cima do poder de gasto. O contingenciamento não tem cota, é capital. Ele nem tem cota, por isso que ele nunca entra. Não, então vamos lá, gente, olha só. Entrou a carga da Lua. Aí a primeira coisa que a gente faz, reversão de emenda, certo? Feita a reversão de emenda, a gente tem que fazer os créditos de alteração fiscal, certo? Aí ajusta lá a alteração fiscal. E está todo mundo lá com seu quinhão que deveria estar de abertura de orçamento. E aí a gente faz o contingenciamento, e aí, feito o contingenciamento, você vai ter crédito disponível, que no caso é o poder de gasto. As cotas, elas são feitas em cima do poder de gasto? Isso. Depois que você retira o contingenciado? Isso mesmo. Então, quando você descontingencia, você tem que redistribuir a cota. Exatamente. Pelo menos era a última vez que isso foi feito aqui, foi desse jeito, tá? Estava assim. Como foi implantado aí, eu não sei. Mas era exatamente desse jeito que você falou. Já foi de outra forma, mas nos últimos anos estava desse jeito. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Só para poder bater o martelo. Todo mundo que participa disso, por favor, tá? Feita a reversão das emendas, feito o ajuste fiscal, aplica-se o contingenciamento, obtém-se o valor do poder de gasto, e aí você distribui a cota. Certo? Então, o bloqueio não. O bloqueio ele vai ser feito considerando
O bloqueio não entra na cota, ele é só do PT Polard. Tá, perfeito. Então. Beleza. E antes dos decretos, aqui, antes da reversão de emendas e ajuste fiscal, a gente já conseguiria validar que haveria alguma alteração nas regras de contingenciamento e nas regras de cotas? Sim, com certeza. A primeira coisa que a gente tem é o decreto de abertura, tá? O decreto de abertura que vai definir tudo isso aí, tá? Tá, então, assim, deixa eu recapitular. Gerou a receita e a despesa, valida, faz a validação aqui via relatórios. Você pode até colocar aí, fazer essa referência aqui, com base no decreto de abertura do orçamento, para deixar isso bem explícito. A gente faz a revisão então, aqui das regras, vocês enviam os arquivos aqui dos decretos para a gente. E aí, a partir desse momento em que a gente já envia aqui, já faz a revisão, envia esses decretos, aí a gente entra aqui na etapa de importação desses decretos na ASC. Faz, então, aqui a carga dos decretos, vem aqui para contingência, aí pode ser efetuados em etapas concomitantes aqui, né? Assim, pode ser efetuado em contingenciamento e bloqueio, não necessariamente mantém uma ordem. Esse carga do .meta aqui, ela não vai existir mais, certo? Não teremos mais .meta. Então, não haverá o controle de saldo por produto nos créditos. O controle do saldo dos produtos passa a ser validado a partir da reserva. A reserva constitui um saldo lá no produto selecionado e até a finalização aí da sua execução, ele vai trabalhando com os saldos que vão nascer na reserva e não vai ter mais o saldo de .meta para a realização de crédito. Então, gente, olha só, esse desenho aí eu acho que não está espelhando o que a gente falou agora há pouco não, tá? Que eu acho que a geração de cotas orçamentárias, ela só considera o contingenciado, né? Pelo que eu estou vendo aí, está considerando o contingenciado e o bloqueio. Não, aqui ele não que precisa, ele não precisa considerar, porque ele só é uma etapa que ocorre, estava acontecendo antes da geração das cotas. Então, ele não influencia no cálculo. O cálculo, vocês vão passar as informações, a gente vai revisar as regras. Tá. Com base nas regras, a gente vai efetuar esse procedimento, um procedimento posterior ao contingenciamento, é o bloqueio. O bloqueio, ele estava sendo efetuado nessa mesma fase aqui. Não necessariamente ele está obrigado. Esse bloqueio ele pode sair daqui e ocorrer em qualquer lugar, mas só para ficar dentro do fluxo, né, encaixado em algum lugar, a gente deixa ele aqui, mas se ele não acontecer aqui, ele pode sim acontecer até o momento antes da abertura aqui da execução. Tá? Ele não condiciona a realização do bloqueio para a geração das cotas. Então, é isso que eu estou falando. Então, assim, acho que é interessante que esse fluxo aí, eu lendo esse fluxo, eu chego à suposição de que a geração das cotas deve considerar os recursos, devem reduzir, né,
os recursos que foram contingenciados e bloqueados. E, pelo que a gente viu, não é isso, né? Ele vai contingenciar e vai gerar a cota em cima do crédito disponível contingenciado, certo? E o bloqueio vai ser feito, ele não vai... ele vai estar dentro dessa cota aqui. Entendeu? O valor bloqueado vai estar dentro da cota. É isso que eu estou... Entendeu? Uhum. Pelo que a gente conversou, acabou de conversar agora. É isso aí. Meta não existe mais. É só pagar, certo? .meta não vai ter mais. A Ana extinguiu o .meta. Agora, depois, isso não impede que as unidades depois entrem e façam lá a alocação por produto, né? Ou impede? Não lembro mais. No crédito não vai ter isso mais, não. Não, no crédito, Não vai ter. digo, eles têm lá a dotação deles. E aí, para eles começarem a executar no produto... não precisa, né? Eles vão executando. Não vai ter, só na execução, não vai ter controle nenhum, nada que amarre até a fase anterior à reserva, nada vai validar saldo por a nível de produto. Tá. Inclusive, precisava ver, porque eu acho que a gente vai precisar tirar, vou fazer uma anotação aqui, acho que a gente vai precisar tirar o produto da estrutura classificatória da SC. Da solicitação de crédito? Porque você não vai ter mais nenhum controle de saldo do produto. Então, Mas tem a parte quantitativa. não, quantitativo ele vai continuar lá. Lá no crédito você vai continuar trabalhando com a informação quantitativa quando houver uma redução ou um aumento do planejado aí do FII. Olha só, uma coisa é você não ter mais o .meta. Outra coisa é você não ter o registro de financeiro executado por produto. Isso eu acho que vai continuar, né? Não, isso vai. Então, A partir da reserva. vai estar na reserva. Na reserva. O crédito não vai ter mais produto. Então, aqui, ó. Tá. Em tese, isso aqui eu vou estudar direitinho aqui e a gente, em outro caso, a gente volta a conversar para terminar o entendimento. Perfeito. Ô, William, tem uma coisa que eu não entendi. Você diz que o crédito não vai ter mais produto. Mas mesmo ele não tendo financeiro, mas um crédito pode alterar a quantidade física de produto, para mais ou para menos. Isso vai ser feito aonde? Nossa. Aqui, ó. Dentro da solicitação de crédito, tem essa aba aqui de metas. Essa aba aqui de metas, onde é informado o acréscimo, se é acréscimo, se é decréscimo, né, em quantidade, qual é a unidade orçamentária, o programa de trabalho e a área de planejamento dele e o produto. E aqui o usuário informa a quantidade. E aí ele vai validar com base no físico que foi carregado no módulo do planejamento. Ele vai fazer essa validação se existe o saldo para um decréscimo, né? E essas informações vão todas espelhar lá nos relatórios, que já existem nos relatórios, e na funcionalidade de execução física. Tá? Mas aí ele vai continuar fazendo aqui a parte física. Isso aqui. Isso. Perfeito, perfeito. É aqui no decréscimo, que não vai ter mais. Não. Então, esse Oi? conteúdo que ele sai, ó.
dessa classificação. Acho que tá Aparece, acabando. esse produto também sai da classificação. Ele não vai mais fazer parte dessa estrutura classificatória. E aí ele passa a ser controlado o saldo do produto na nota de reserva. Ana, está com o microfone aberto. Só um instantinho, peraí que eu estou procurando a... Vou deixar de vermelhinho para a gente conversa. Tá, então, a gente vai ter aqui o bloqueio. Eu vou deixar o bloqueio aqui livre e já deixar ele aqui no processo finalizar. Então, o contingenciamento faz a geração aqui das cotas orçamentárias. Não precisa ter bastante saldo, assim, considerar. Tem a carga das metas físicas aqui do decretão, né, dos decretos de abertura. Ocorre aqui um momento à parte. Ele está aqui só para ser lembrado, para deixar ele sem informação. Eu vou deixar certo. Então, aqui vai ser feita a geração de cotas orçamentárias via nota patrimonial. Depois, a gente faz a liberação dessas cotas. Essa liberação de cotas não precisa mais ser efetuada pela nota patrimonial, então eu vou tirar ela daqui, não vejo como necessário mais utilizar essa opção da nota patrimonial, porque a gente já tem a funcionalidade de liberação de cotas, que atende bem melhor do que a nota patrimonial. Então, geração das cotas, liberação das cotas e abertura da execução.
Vocês estão sentindo falta de algo aqui? Uma coisa que eu estou sentindo falta é de... Como é que é? Administrativamente. Liquidações realizadas administrativamente. LRA. LRA, o símbolo, o nome? São aquelas liquidações que ocorrem nesse ato aí. É LRA, gente? DLA. DLA. Despesas liquidadas administrativamente. Acho que quem faz esses procedimentos aí é a CGM, né, não? Na verdade, aqui A gente tem um crédito, na Garo. a gente tem um crédito da DLA, né? Realmente, aí o crédito, ele... Então, tem crédito da Outras vezes DLA. ele entrou junto aqui, ó. Ah, tá aí, né? Ele tinha entrado junto aqui, pelo menos no ano passado. É porque você não especificou todos os créditos que não acontecem. É bom colocar aí, né? Emendas, ajustes fiscais e DLA. Não sei se... Bom, assim, teoricamente, se a gente fizer a carga da Lua em dezembro, nada precisa ser liquidado administrativamente. Pode fazer a liquidação e aí depois ajusta lá os saldos. Abre para o determinado órgão fazer, aí ele faz lá a liquidação que tem que ser feita. Inclusive, pode ter crédito. Isso aí não está aí, não? Também não está, né? Pode haver a necessidade de algum crédito para realizar a DLA, tá? Mas aí João, o crédito, ele ocorre aqui, ó. Oi. depois eu quero voltar um pouquinho naquele negócio do Odécimo, que eu peguei um programa antigo aqui, ver a última versão que ficou, quero falar como ficou, tá? Tá. Mas, gente, eventualmente a gente vai precisar fazer algum crédito para poder executar a DLA. Então, onde que está isso aí no desenho, William? Porque você tem reserva de pré-abertura e transferência entre subtítulos pré-abertura. Mas pode existir também, caso a gente faça a liquidação dentro do sistema, que a gente tenha que fazer um crédito para poder executar a DLA antes da abertura. Não é isso, Nono? Esse crédito ele não encaixa aqui dentro, não? Olha, pode ser. Porque aqui SC é o crédito, né? E aí que você vai fazer a reversão de emendas e vai fazer o crédito da DLA. Então, não, mas esse crédito aí de DLA é quando as liquidações são feitas administrativamente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô levantando a hipótese, que de repente é interessante, de que não sejam feitas DLAs, sejam feitas liquidações de fato. Entendeu? Uhum. Liquidações de fato. E aí, vou até chamar a Nonô para ela poder participar disso aqui. Para um instantinho só, tá? Eu estou ouvindo, Tá ouvindo? Você está ouvindo então, né, Nonô? Então, olha só. Tô. Porque a gente faz DLA, isso aí é sofrido, né? Para a gente poder controlar, para depois reverter, né? Sim. Então, a gente tem a possibilidade, havendo a carga da Lua em dezembro, de não precisar fazer DLA, de já liberar o cara para poder liquidar, de fato. Né? Se isso acontecer, não vai ter crédito. Não, olha só. Pode ser que tenha. Porque se ele for fazer uma liquidação numa dotação que não tenha recurso,
Aí a gente vai ter que fazer um Mas crédito. o sistema já vai estar aberto para ele executar, o orçamento já vai estar lá, O a orçamento dotação vai já vai estar estar lá. Então, Perfeito, perfeito. se ele quiser fazer um DLA onde não tem orçamento, ele vai ter que pedir um crédito para Exatamente. remanejar. Que inclusive não vai ser mais DLA. Mas aí não vai ser um crédito DLA, vai ser um crédito do órgão. Vai ser um crédito normal. Isso. Então, vai ser um crédito que antecede aos decretos de abertura, certo? A gente vai fazer... Pode acontecer, ou não. E seria melhor que acontecesse, né? Porque a gente não precisaria mais controlar isso. E aí a gente, na hora de fazer o decreto de ajuste fiscal, a gente só ia ter que ter cuidado para não pegar... mas isso não ia ser feito, né? Um valor de emenda. Ninguém vai fazer uma execução de uma emenda. Aí, Não, porque geralmente o processo de emenda é anterior, né? então, mas o que eu estou falando Tem o agora... ajuste fiscal, tem tudo isso antes. Não, mas o que eu estou falando é o Já veio a seguinte, execução. olha só, para a gente não ter DLA, eu estou propondo isso, para a gente não ter DLA, tá bom? Ou seja, as liquidações vão ser feitas no sistema, tá bom? E aí, para ele poder fazer a liquidação no sistema, antes dos procedimentos de ajuste, que vão depender de movimentos envolvendo alta administração, a gente pode abrir o sistema para que as unidades orçamentárias que precisam fazer DLA façam as liquidações dentro do sistema. Entendeu? Que a gente já vai ter a carga da LOA lá e fazer a liquidação na dotação que está lá na LOA. Entendeu o que eu estou falando? E aí o que vai acontecer? Fazendo isso, ele vai tirar recursos de poder de gasto. E aí os decretos de ajuste, tanto de reversão de emenda quanto de ajuste fiscal, vão ter que ser feitos considerando as liquidações já realizadas. Entendeu o que eu estou falando? E aí não vai precisar ter DLA. Já vai fazer liquidação no sistema mesmo. Aqui, ó, quando eu coloco aqui transferência entre títulos, mas pode ser feito qualquer outro tipo de crédito. Então coloca, acrescenta isso aí. Acrescenta aí. Eu vou colocar aqui, e demais crédito. Demais crédito. Maravilha. Tá bom. Não vai estar liberado o FOSOL, que vai estar a restrição, né? E aí... A 14.0096 consegue fazer esse crédito, né? Aí eu acho que, de repente, eu poderia colocar aqui nessa SC aqui do lado esquerdo, onde tem o DLA, colocar aqui com a opção de não realizar DLA, fazendo liquidação já direto no sistema. Entendeu? Porque aí, se é um controle a menos que a gente ia ter que ter. Aqui na esquerda, aqui, onde tem o DLA lá. Isso. Na caixinha. Na caixinha. É a coluna da crédito. Ah, tá. Então, possibilita a não realização do DLA? Então, a liquidação efetiva sem necessidade de DLA. Ai. Então, acho que é isso, né? Vamos revisar aqui os resultados. Então, aqui entre o 16 de novembro e 15 de dezembro, envio dos dados qualitativos, ação, produtos, subtítulos decorrentes de emendas da LOA.
E dentro desse mesmo período aqui, carga dos dados qualitativos, ação de produtos futuros decorrentes da lei do PPA, envio de metas financeiras e quantitativos ajustados do PPA, na ação da GPPA do Pagel, a carga das metas financeiras e quantitativos ajustados do PPA, emissão da redação final do PPA. Depois, enviar os dados financeiros da LOA, carga dos dados financeiros e físicos da LOA. Os dados da meta física serão físico informado na funcionalidade metas do PPA. Migração de dados, dos dados de 2025 para 2026 e abertura. Aí, nesse caso, já é aquela migração daquilo que não foi ainda, né? Também, isso. Tá. Porque a gente vai ter uma migração do módulo de execução, né, que não foi migrado, né, só do planejamento, mas a gente faz uma migração em geral para aquilo que não... Perfeito. Ele não A vai... gente não vai poder fazer isso para as ações, tá? Ele não vai alterar, né? Tudo aquilo que for alteração tem que ser feito esse ano e ano que vem também. Exatamente. Aí, depois dessa migração e abertura do módulo de execução, a gente faz a importação aqui da nota de dotação em receita prevista, né, da LOA, gera os relatórios para fazer a validação, os PIPs, revisa as regras de contingenciamento e cotas decimais com base no decreto de abertura. Maravilha. Envia os decretos, para enviar os decretos para o E aí aqui nós temos 3 possibilidades aqui. Para a primeira, que se após efetuada a carga, pode ser efetuado qualquer crédito, né, transferência subjetiva de demais créditos, pode ser realizada nota de abertura do tipo pré-abertura, e pode ser realizada entre os decretos de abertura, realização de emendas, ajuste fiscal e DLA. Coloquei observação aqui, retirar o produto da estrutura classificatória dos itens da SC, revisar regra de listagem dos produtos dada a meta FIS, dada a meta, carga das metas fiscais e decreto. Opa, João, pode falar. Só uma pergunta. Aí, por exemplo, você parou aqui, nota de reserva tipo pré-abertura. E aí, no caso de DLA, a gente vai ter que fazer, no caso do DLA não, né? No caso de fazer a liquidação, vai também ter o empenho e a liquidação pré-abertura. Tá? Vai ter que ser aberto especificamente para a unidade orçamentária, poder fazer o empenho e a liquidação. Eu acho que não precisaria, porque se não tiver reservas, não tem. Se não liquida. Então, assim, acaba que você criaria uma configuração a mais que poderia trazer um pouco de confusão. Mas, se ainda assim você preferir que tenha esse não, mas tipo de empenho... Essa reserva pré-abertura pode ser empenhada e liquidada? Pode sim. É porque, assim, esse tipo de reserva aqui, ele não faz o controle, por exemplo, de cotas orçamentárias. Por quê? Porque as cotas, ela vem aqui numa etapa posterior. Pode acontecer numa etapa posterior. Perfeito. Então, esse tipo de reserva, ele não vai olhar, ele vai deixar o saldo negativo, e o saldo se ajusta nessa carga. Perfeito. Tá? É por isso que tem esse tipo. Em termos de cota, né? Em termos de cota, mas o resto é normal, ele alimenta o saldo para o empenho normalmente. Ah, beleza. Então tá bom. Tá bom. Então, aqui dentro do decreto de abertura, eu preciso então só fazer essa validação da estrutura classificatória para retirar o produto do item da SC. A gente tem que fazer uma observação quanto à carga das metas físicas do decreto de abertura. Tem uma demanda de andamento que está sendo vista, que é o que possibilitaria essa importação no momento que fosse posterior à contabilização da SSC. Tem a demanda aberta, mas ela ainda está sob avaliação aqui da equipe. Eu coloquei aqui para acompanhar como é que está essa demanda.
E aí a gente define exatamente aqui em qual momento ocorre a carga das metas físicas aqui nas SCs para não ter furo. E aqui possibilita a liquidação efetiva sem a necessidade de DLE. Efetuado, então, os créditos aqui, pode ser efetuado aqui, então, o bloqueio de crédito. Você faz o bloqueio em paralelo ao contingenciamento. E após o contingenciamento, a gente faz aqui a geração das cotas orçamentárias, que ainda vai continuar por meio de nota patrimonial. Após a geração das cotas a liberar, isso vem aqui para liberação das cotas, liberação de cotas em lote. A funcionalidade de liberação de cotas orçamentárias, ela permite a liberação em lote de todas as cotas que forem geradas nessa etapa. Então, a gente não vai precisar trabalhar planilha, montar um arquivo para nota patrimonial e importar. Então, isso já vai ser feito por essa funcionalidade. E após a liberação, aí faz a abertura aqui da execução. Essa abertura, onde é liberado para os usuários, é um procedimento que vocês precisam estar alinhados com a coordenadoria, né? Acho que é a Carla mais o Gustavo ali fica no controle dessa questão da abertura ali, de tirar as restrições. Eu acho que é isso aí. Eu não vejo mais, eu pelo menos não consigo ver mais nenhuma outra situação, não. Alguém tem alguma coisa a observar nisso aí, gente? Então, é isso. Então, beleza, ficou fechado aqui. Então, eu vou abrir pois até o final da semana, ver se eu abro uma demanda. A gente tem lá um passo a passo. Tá. Pra gente controlar isso também. Beleza. Você vai fazer o mesmo esquema que você fez lá para o PPA, né? Isso. Maravilha. E a gente coloca lá os checklist, né? Aquilo foi muito bom, muito bom. Show de bola. No ano que vem a gente conversa aí, de repente, de melhorar isso aqui, ó. Essa etapa aqui, ela pode ser eliminada, mas eu não sei se ano que vem daria para... Porque o que acontece? Aqui, a gente precisa das regras revisadas, mas eu não vejo isso como impeditivo, tá? Porque a gente pode deixar essa geração de cotas automática no momento da geração aqui da nota de dotação. Então, a gente colocaria as regras, né, dentro do evento, e ele já geraria automaticamente todas as cotas orçamentárias. Mesmo porque a gente está pleiteando que no crédito já haja uma redistribuição das cotas. Né? Você lembra? Tem uma demanda para isso aí. Isso. O ideal seria que a gente colocasse essa etapa aqui. Eu vou dar uma estudada para ver se a gente conseguiria fazer isso, visando um cenário aí de alteração nessa regra. Porque, de repente, assim, a gente faz a liberação de tudo, já faz a geração, na verdade, não a liberação, a geração de todas as cotas aqui. Então, vai gerar automático, a gente vai ter esse processo do crédito, que também já faz a liberação automática, ok? Houve alteração nas regras, então a gente alteraria as regras e faria um estorno dessas cotas que não deveriam ter sido liberadas e gerar aquelas que, de repente, iam nascer, né? Eu não vejo isso como um problema, não. Vou estudar direitinho para ver se a gente consegue otimizar esse passo aqui. E aí a gente volta a conversar em outro momento. Eu tenho que fazer um teste, tenho que dar uma pensada aqui, como é que a gente faria isso já no cenário de ter que ajustar as regras. E, às vezes os ajustes são sutis, né, de um ano para o outro, pelo menos eu percebi ele de 25 em relação a 24, a gente... A maioria permanece, né? Uhum. A maioria dos ajustes são... A maioria das regras, né? Permanece. Então, beleza, pessoal. Eu acho que é isso. Vamos lá. Tá bom, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Tá? Tchau. Christian e William, pode ficar um pouquinho?